O Evangelho de Mateus é o Evangelho destinado aos hebreus. O homem que escreve este Evangelho é um judeu autêntico, um menino de classe nobre, que teve a graça e a oportunidade de cursar a Universidade de Jerusalém, e aos pés dos maiores doutores da época, nas questões da matemática, conseguiu se graduar, e depois de se graduar, foi contratado pelos Césares do seu tempo, para ser um cobrador de impostos. A princípio, o seu nome era conhecido entre eles como Levi, e por ser ele um homem muito bem preparado nas letras, por ser ele um homem muito bem preparado na mente, tendo ele uma mente analítica, porque todo homem que estuda muito, a sua mente é analítica, uma mente muito bem preparada em uma universidade, tudo apontava para a vida desse rapaz, como que dizendo, ele será aquilo que ele nasceu e ensinado foi para ser, um bom judeu, pai de uma família e um homem extremamente hábil com os números. Até que um dia passou pela vida dele Jesus, e Jesus, que estava começando o seu colégio apostólico, vai cumprir a lei, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de... E chegando ele numa das grandes avenidas daquelas províncias antigas, porque era assim que Roma cobrava o imposto. Roma não enviava um cobrador de imposto, ela enviava 200 cobradores de impostos. Escolhia uma cidade satélite ou a cidade principal, e as demais cidades satélites ou aldeias convergiam para aquele lugar para pagarem o tributo a Roma. Esses 200 cobradores de impostos não vinham de qualquer forma, eles vinham uniformizados. E como eram judeus, eu disse que eles eram? Acotovele o seu irmão e diga, se é Roma que está cobrando, por que não colocar romanos para cobrar? Eis aí uma estratégia dos Césares, não querem queimar os seus filhos, porque qualquer romano poderia ser linchado em praça pública, caso houvesse um motim entre os hebreus. Então eles aliciavam judeus e colocavam judeus contra judeus. Da mesma escola de Levi nós temos Zaqueu, que se esconde em cima do alto da árvore, não porque era pequenino como muitas pessoas pensam, não porque ele quer ver Jesus de uma maneira privilegiada. Na verdade, ele chegou ali de madrugada, porque já haviam dito que Jesus passaria por ali, e ele queria apenas olhar Jesus de longe, porque como ele era muito conhecido como cobrador de impostos, possivelmente a multidão poderia linchá-lo, e é Jesus que o expõe, faz ele descer da árvore, e a presença de Jesus livra ele da morte, porque as pessoas respeitavam Cristo. Mateus está sentado em uma escrivaninha, mas ao lado dele tem mais 199 cobradores de impostos, 100 à esquerda da avenida, 100 à direita da avenida. A multidão logo de manhã vem se apinhando para pagar o tributo a César, porque César era extremamente violento e puniam aqueles que não pagavam o tributo com a morte. Então lá vem os aldeões, os pobres, os ricos, os que trabalham no meio da roça, os empresários, enquanto eles vão formando filas para pagarem o tributo, lá vem Jesus com a escola apostólica pré-inaugurada. E eu imagino os discípulos dizendo, Senhor, como temos cruzadas para realizar, vamos fazer assim, cada um de nós fica numa fila, quando a fila estiver menor, trazemos todos juntos. E Jesus nesse dia deve ter dito assim, hoje não, nós vamos ficar todos juntos, porque um desses cobradores de impostos é diferente, eu tenho na vida dele algo especial. Penso eu, digo eu, não a Bíblia, eu imagino os discípulos olhando para os cobradores de impostos e rindo. Pergunte por quê? Roma tinha uma estratégia para salvaguardar a vida dos cobradores de impostos. Pergunte qual? Usavam uniforme. Por serem judeus, eram barbudos. Por serem judeus barbudos, colocavam na cabeça um quipá. Então imagine você numa avenida, olhando para a esquerda e para a direita, vendo 200 homens com a mesma roupa, com a barba, com o rosto tapado por uma barba e um quipá na cabeça. Possivelmente nem a família os reconheceria ali. Isso era uma estratégia para guardar a integridade física daquelas pessoas, e quando eles fossem embora daquela província, ninguém sonhasse quem eram eles. E de repente Jesus vai passando, não sei se pelo primeiro, pelo segundo, terceiro, não sei qual o número dos cobradores de impostos. Eu sei que ele bate o olho em um e diz, é aqui que eu vou pagar o tributo, e os discípulos estão com ele. O homem que está sentado lá na escrivaninha atrás dela não está sozinho. Há um guarda da guarda pretoriana ao lado dele, com espada, escudo e todo o armamento bélico de Roma, exatamente para impedir o motim e guardar a vida do cobrador de impostos. E agora o homem que está cobrando impostos tem
ele tem agilidade e tem pressa, porque é uma multidão que tem que pagar impostos. Ele mal olha nos olhos da pessoa, ele só pergunta nome, marca num papel, recebe o tributo, devolve o troco e dá um recibo. Quando chega a vez de Jesus ser atendido, e com ele o seu colégio apostólico, esse homem que está sentado atrás da escrivaninha não olha nos olhos dele. Está ali, pega um nanquim, pega um papiro e pergunta: seu nome? E ele: Yeshua. Yeshua do quê? Yeshua Hamashia. Qual é o nome da sua mãe? Maria. E o nome do seu pai? Eu imagino um silêncio. Eu perguntei o nome do seu pai, cidadão. Eu imagino Jesus dizendo: eu sei, mas eu estou aqui pensando em qual o nome dos meus pais eu te dou. Se o nome do meu pai celeste, se o nome do meu pai da terra. Isso já começa a dar um nó na cabeça do cobrador de impostos. Ele deve ter pensado: é mais um louco hebreu. E Jesus dá logo o nome do pai dele: Yosef. Pode colocar o nome do meu pai, Yosef. Qual é a sua profissão? Carpinteiro. E o seu colégio aí, que foi cobrado, que foi vendido? Quais os móveis que vocês fizeram? Quanto você tem que pagar de tributo? Tudo isso muito rápido. Jesus libera os dinares, paga. Esse homem anota, pega o tronco, devolve com o recibo, olha nos olhos dele pela primeira vez e diz: Shalom Adonai. Próximo da fila. Jesus pega o tributo, pega o recibo, dobra, vai virando as costas e de costas para ele diz: Levi, me segue. O Levi que está aqui atrás da escrivaninha tem um susto. O soldado que está do lado dele já fica em posição de guerra, porque o nome do levita, ou o nome do cobrador de impostos foi declarado. Eu imagino o Levi colocando a mão no peito. Pergunte por quê. Procurando um crachá, não tem nada com o nome dele. Ele olhando a mesa, vê se que por um momento ele deixou alguma coisa escrita com o nome dele. E quando ele percebe que não tem o nome dele, ele nunca viu aquele barbudo nazareno. O nazareno está se distanciando. Levi tem uma mente analítica, e todo ser humano que tem uma mente analítica, ele não leva indagações para casa, ele questiona. E então ele para e grita: Ei, nazareno, como é que você sabe o meu nome? Imagina Jesus de cá olhando, dizendo assim: filho, eu sei muito mais que o seu nome. Eu conheço o seu passado. Eu sei o seu presente. E posso mudar a trajetória do seu futuro. Então deixa tudo, vem e segue-me. O nome dele então, quando isso acontece, a multidão que está ao redor, todo mundo começa a marcar, dizendo: aquele ali é Levi, marque aí, não tem muitos Levis nessa época, vamos traçar a linha genealógica dele, vamos chegar à família, vamos liquidá-lo. Ele sai dali acompanhado com Jesus e a sua trupe, eles saem de cidade, e no meio do caminho Jesus diz: a partir de hoje vamos te chamar de outro nome, para facilitar, para ninguém saber quem é você. Seu nome a partir de hoje será Mateus. Os anos se seguem. Eu imagino alguém um dia perguntando, o avô dele, ou o neto dele, ou o filho, dizendo: papai, ou vovô, como foi sair da mão de César e vir para a mão de Jesus? E ele dizer: o dia que a minha carteira de trabalho foi dada baixa pelo César, eu pensei que iria passar fome. Mas quando abri a minha carteira no futuro, eu vi que ela foi assinada por Jeová Jiré, o Deus da providência. É esse Mateus que narra a história que eu vou contar agora. E a história que ele narra tinha tudo para ser uma história com um final terrível, triste e negro. Embora ela provoque tensão naqueles que a leem com propriedade, com minúcias, porque alguns passam a leitura muito rápido e não percebem o que está acontecendo. Imagine João atrás das grades. Porque a Bíblia começa no capítulo 11 dizendo: estando João no cárcere. Estava João aonde? Não ouvi direito. Acotovele o seu irmão e diga: preste atenção. O que é que um cárcere é capaz de fazer na vida de um homem de Deus? Respire fundo, porque nós vamos decolar a partir de agora. Eu não estou falando de um homem comum preso atrás das grades. Eu estou falando do maior homem nascido de mulher. E quem disse isso não foi um Zé Mané da vida. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Jesus disse: entre os nascidos de mulher não tem ninguém igual a esse moço aí. A vida de João, ela é cerceada por mistérios e milagres. João não é comum, ele é de longe diferente de todos os seres humanos nascidos no planeta Terra. Pergunte por quê.
Nós tivemos há poucos dias atrás na minha igreja um encontro profético. E Jesus batizou uma criança de 3 anos com o Espírito Santo. Imagine a alegria da igreja ver uma criancinha de 3 anos orar em língua estranha e pular e sapatear. E com pureza e lágrimas nos olhos. Isso impactou a igreja. Mas nem esse ato, que para mim foi algo inusitado e a primeira vez que eu havia visto, é maior do que a história de João. Porque João está no ventre da mãe dele ainda. E a mãe dele era prima de uma tal Maria, que era de Nazaré. A mãe dele estava grávida alguns meses à frente da sua prima Maria. E Maria, quando descobre que Isabel está grávida, sai da sua terra e vai visitar Isabel. E como você sabe, mulher quando se encontra, 3 beijinhos e um abraço. Enquanto está só os beijinhos, tudo bem. Mas quando Maria abraça Isabel, a barriga de Maria, que também estava com uma semente, encosta na barriga de Isabel, que também está com uma semente. As duas estão gestantes. E quando a barriga de Maria encosta na barriga de Isabel, a Bíblia diz: o menino que estava na barriga de Isabel dá um salto, cheio do Espírito Santo. Me sobe um arrepio no corpo. Uma coisa é você saber que uma criança saiu do ventre da mãe dela, está crescendo, está descobrindo as coisas, e ela foi cheia do Espírito Santo. Mas esse João aqui foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Ele não era um bebê estabelecido e formado, ele estava em processo de formação, e as entranhas dele foram modificadas. Deus cobriu cada célula do corpo desse homem com a presença do Espírito Santo. Acotovele o seu irmão e diga: João não era normal. A vida dele, o nascimento dele é envolto em mais mistérios do que a gente pensa. O pai dele foi visitado por um anjo. E quando o pai dele quis não crer, a Bíblia diz que o anjo disse a ele: você vai ficar mudo até o dia do nascimento do seu filho. Durante 9 meses o pai não conseguia falar com ninguém. Zacarias não conseguia abrir a boca para nada. O nome desse menino, quem escolheu não foi o pai, não foi a mãe. O nome dele veio direto do céu. Deus soprou na vida dele. O nome dele sou eu quem dou. Porque ele não nasce porque homem quer. Ele nasce porque eu quero que ele nasça. Um menino cheio no Espírito Santo no ventre da mãe, que nasce por desejo de Deus, que Deus trava a família. O nome dele vem direto do céu, não pode ser criado de maneira comum. João não é criado em Israel, porque Israel vivia um estado de pecaminosidade, jamais visto na história. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, nós temos um período chamado período interbíblico, de 400 anos, que Deus fica sem falar com o homem na terra. A Shekinah desaparece nesse período, a voz profética é silenciada, não há sinais e prodígios. 400 anos Deus se afasta do povo hebreu. A nação que agora existe é uma nação puramente humana. Eles não têm sensibilidade, os ouvidos estão tapados. Então o menino João, por ser diferente, não pode ser criado em Israel. Ele é arrastado quando criança para a divisa entre Israel e o Egito, chamado Tebas, ali na cidadezinha de Tebas, até hoje estabelecida. E ele é criado por beduínos. Criado por beduínos, ele é arrastado para o alto do Sinai, e é criado na península do Sinai. E na península do Sinai, sendo criado por beduínos, ele cresce de uma maneira diferente. Ele não come aquilo que comem todas as pessoas que são civilizadas na cidade. A comida dele é à base de mel silvestre e gafanhoto, que pode parecer não muito bem ao paladar, mas que dá sustância e robustez ao corpo físico, porque tem proteína. Então imagine um homem crescendo magricelo, mas com uma saúde de ferro. Imagine um homem pura pele e osso, mas com a saúde de ferro, por causa dessa gastronomia celeste dada a ele. Não bastasse isso, o menino é um nazireu. É o quê? Só tem 3 da ordem dele na Bíblia, e tem um pela metade. Os 3 nazireus da Bíblia são Sansão, João Batista e Jesus Cristo. E o outro que é pela metade é Samuel, que alguns consideram como nazireus, outros não. Mas esse menino João, ele é nazireu íntegro. Por ser nazireu, não pode cortar o cabelo e nem a barba. Então imagine um homem criado no meio do deserto, com a pele queimada pelo sol, magricelo pela comida que tinha, o cabelo esfuziado e a barba por fazer. Quem olhasse para ele dizia: é um louco. Os beduínos não tomam banho diariamente, passam até 1 mês sem tomar banho. E não é porque não querem, é porque não há água na península do Sinai para isso. Então esse homem, ele é criado de maneira diferente, ele é quase que um eremita.
E ele é cercado por Deus, ele é escondido por um tempo, até que Deus diz: é hora da minha voz ser ouvida na terra. Isaías o enxergou de longe. Isaías, quando viu ele, 700 anos antes dele nascer, bradou e gritou: eis aí a voz do que clama no deserto. Esse homem que levanta no Novo Testamento, se é para Jesus, dê uma salva de palmas mais forte. Esse homem que aparece no cenário de Israel agora do nada, além de vir com a cabeleira desgrenhada, a barba por fazer, magricelo, pele queimada, um semblante hostil, não há nenhum tipo de humor na vida dele. Ele é um homem sério, ele sabe para que é que nasceu, ele não é normal, ele não é desejo de homem na terra, ele é desejo de Deus, é cumprimento de profecia do céu, ele sabe a missão dele, ele não vem para brincar. Quando ele aparece no cenário daquele jeito, Deus ainda marca ele de uma maneira diferente. Pergunte qual? Todo mundo usava roupa de pano. Lá vem ele vestido com uma roupa feita do pelo do camelo. Não é da pele do camelo, como muita gente diz, e lê errado, porque nenhum ser humano suportaria usar uma roupa feita pela pele de um dromedário, que é o animal que mais suporta calor no meio do deserto. A roupa dele foi feita do pelo do camelo. Feita do quê? A cotovelo do seu irmão, diga: você conhece mais alguém que usou uma roupa dessa ou não? Esse tipo de roupa na Bíblia tem como estilista o próprio Jeová. Não, eu vou dizer de novo. Deus, além de cuidar do nascimento dele, da criação dele, da alimentação dele, Deus também cuidou da vestimenta dele. Teve um outro homem no Velho Testamento, do mesmo nível de intimidade e poder profético que ele, que usava uma roupa igual. Você lembra da história dele? Tem um rei deitado em uma cama, e o rei é de Israel, mas o coração dele é de Baal. O nome dele é Acabe. Ele percebe a morte se aproximar, e ele manda chamar 2 dos seus súditos, com certeza 2 magos ou 2 sacerdotes desviados, e diz a eles: subam ao monte de Baal, e perguntem a Baal se eu vou viver ou se eu vou morrer. A distância era 30 dias a pé, ou 12 a 13 dias, de 7 a 13 dias de carruagem. Então, Acabe espera que o retorno da palavra venha 13 dias depois, ou um mês depois. Só que os meninos saem de manhã, no finalzinho da tarde eles entram na recâmara do rei. O rei está deitado na cama e eles estão tremendo. Acabe se assusta e diz: mas já foram até Baal? Baal já disse se eu vou viver ou se eu vou morrer? E eles tremendo dizem: no meio do caminho encontramos um homem, e ele tinha uma autoridade forte demais. Esse homem olhou para nós e disse: perguntem a Acabe se porventura não há Deus em Israel para ele consultar. Como ele não consultou o Deus de Israel, voltem e avisem: do leito em que ele subiu, ele não desce, ele morre. Acabe está apavorado, olha nos olhos dos moços e pergunta: mas qual é o nome desse homem? Os 2 se entreolham, morrem de medo de morrer pela mão do rei agora, porque nós não perguntamos o nome dele, ficamos com medo dele. Ele apareceu do meio do vento, ele apareceu do nada. Elias tinha esse dom na Bíblia, ele aparecia aqui e sumia de lá. Era um homem anormal. Até hoje Israel tem Elias como uma espécie de profeta fantasma. Também pudera, ele não era normal mesmo. Ele está no alto da montanha, vendo uma nuvem em forma de uma mão chegando, e ele grita: vai chover muito. Ele vai ao carro desse rei, momentos antes dessa história que eu estou contando agora acontecer, ele diz: olha, Acabe, aparelha o teu carro e vai embora, porque eu ouço o ruído de muita chuva. Acabe usava um carro real puxado por pelo menos 4 cavalos árabes, possantes. Acabe pega essa carruagem e sai correndo, e a Bíblia diz que quando ele chega no palácio dele, Elias já está lá encostado no muro. Tem gente que é diferente, vou fazer o quê? Quando Acabe pergunta para eles o nome e eles não sabem dizer, Acabe faz a segunda pergunta: qual era a roupa desse homem? Aí os 2 dizem: isso a gente lembra, porque no meio do deserto todo mundo usa pano. Ele usava uma roupa feita do pelo do camelo. Acabe se entristece e deve ter dito: prepare o meu caixão. Só tem um homem que usa essa roupa, a voz de Deus na terra. Elias. Quando João
aparece no cenário de Israel, quando ele entra em Jerusalém, com aquela roupa feita do pelo do camelo. Os mais velhos que contavam as histórias de pai para filho, e isso sucessivamente, se lembravam que só havia um homem na Bíblia, ou na história daquele povo, que usava uma roupa como aquela, era Elias. Alguns pensaram até que João era a encarnação de Elias, e então passaram a ouvir o que ele falava, e o que ele falava fazia sentido. Ele tinha uma pregação tosca, ele tinha uma pregação agressiva. Ele entrava no meio do cenário de Israel, nas feiras, nas praças, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. O Herodes que manda em Israel nesse tempo foi considerado um dos Herodes mais carismáticos da história. Em compensação, o Herodes com menos caráter da história. Ele não tinha caráter nenhum, só tinha carisma. E por ser carismático, criou um reino, criou uma espécie de governo populista. Então ele mandou criar na frente do palácio dele uma antessala, e uma vez por semana ele recebia as pessoas ali e ouvia o povo. Isso dava a ele uma intimidade mentirosa com o povo. Toda quarta-feira, às 2 da tarde, esta porta se abria, e por um período de tempo as pessoas vinham, faziam fila. Herodes, sentado no seu trono, amparado pelos seus guardas e pelos seus secretários, ouvia a lamúria do povo e dizia que iria fazer. Exemplo, vem uma mulher e diz: caro rei Herodes, temos um problema de saneamento básico na nossa vila, no nosso bairro. E Herodes batia nas suas mãos por 3 vezes, chamava um dos seus súditos e dizia: prepare um arquiteto, um engenheiro e mande lá, vamos resolver esse problema. E antes que a mulher saísse, ela gritava: Herodes, não é voz de homem, é voz de Deus. E o povo aplaudia Herodes. Isso enchia o ego dele. Daqui a pouco vinha um homem dizendo: senhor Herodes, precisamos de uma escola rabínica no nosso bairro. Os nossos filhos não conhecem muito bem a história, porque falta colegiado para nós. E Herodes por 3 vezes batia nas mãos e gritava: por favor, mandem construir uma escola naquele lugar, porque eu estou dando a ordem, o decreto. A multidão que estava ali, apinhada para ouvir o rei, gritava: não é voz de homem, é voz de Deus. E isso insuflava o ego de Herodes. Até que numa bela quarta-feira, no meio daquela fila, tinha um cidadão esquisito, cabelo desgrenhado e barba por fazer, cara de louco, cientista maluco. A roupa feita do pelo do camelo catingava de longe, magricelo e pele queimada. Quando chega a vez dele, Herodes não pode discriminar ninguém, porque ele quer conquistar o coração do povo. E então ele olha aquele magricelo e diz: em que posso ser útil, cidadão? Qual é o seu problema? A história diz que João levantava aquele dedo magricelo dele, ereto, apontava no nariz de Herodes e dizia: o problema não é meu, é seu. A mulher que está do seu lado aí agora, te fazendo um cafuné, não é sua, é mulher do seu irmão. Herodias não é tua mulher. Você está em adultério e está trazendo a maldição de Deus sobre essa terra. Arrepende-te, Herodes, ou Deus punirá este tempo, porque com Deus ninguém brinca. Pense num homem macho, pense num cabra que tinha caráter, que sabia quem é que estava ao lado dele, não temia ninguém. A palavra dele, ao invés de fazer o rei mandar os soldados levantarem e prenderem ele, faziam com que o rei tremesse. E o rei, passando mal, sai de cena. João é convidado a sair do palácio, mas ninguém toca nele, porque todos o viam como profeta. Herodes então tem uma pedra no seu sapato. Na semana seguinte ele proíbe a entrada do Batista dentro desse santuário, dentro dessa sala de reunião. E antes de entrar, Herodes pergunta: o homem está aí? Alguém diz: não, ele está proibido de entrar aqui. E lá vai Herodes, sentando no trono, abrindo um sorriso amarelado, porque o seu pecado está exposto, mas o povo está ali. E do lado de fora, porque não havia ar-condicionado naquela época, uma janela feita no meio da parede, do lado de fora tem uma caixa de madeira colocada, e um homem subindo em cima dela e usando a mão em forma de um megafone. Quando ele escuta a voz de Herodes lá dentro, ele grita: Herodes adúltero! Herodias não é tua mulher, arrepende-te. Herodes não dormia mais, porque o profeta não era apenas um homem religioso, o profeta era a consciência política do reino. Toda vez que os homens pensam que são Deus, Deus envia sobre a terra um profeta para colocar o homem no lugar dele. E eu profetizo que dessa noite não vai sair homens e mulheres dessa igreja, vai sair uma geração profética para a cidade de Cuiabá e para o Brasil.
João de se aproximar do palácio. E João começa a fazer suas reuniões na frente do palácio, a 100 metros de distância, porque não tem quem pare o coração de um profeta. O profeta sabe que podem até matá-lo, mas não podem matar as profecias que saem dos seus lábios. Até que João é proibido de entrar em Jerusalém. Ele é proibido de entrar onde? Como ele não pode entrar em Jerusalém, João resolve pastorear. E o missionário, profeta, vira pastor. E ele funda uma igreja bem na margem do Rio Jordão. E ele começa a pregar ali. E um belo dia, numa quarta-feira, Herodes, todo almofadinho, perguntando aos seus súditos: estou bem para receber o povo. O senhor está lindo, Herodes. Bajuladores dizendo: o senhor está perfeito. Quando ele senta no trono dele e manda abrir as portas, não tem uma alma para reclamar com ele. E o rei começa a perguntar: mas cadê o povo? Os secretários começam a coçar a cabeça e Herodes inquire: cadê o povo? E alguém tem que dar notícia. O povo tá lá. Lá onde? Ali aonde? O povo está ali na beira do Rio Jordão. Por quê? É que abriu uma igreja lá. Mas quem é que está lá para arrastar a cidade inteira? É aquele profeta que veio aqui pregar. O senhor não deixa ele entrar aqui. Jerusalém não recebe o profeta. Então Jerusalém desce até onde está o profeta para ouvir o profeta. Recebe uma palavra. Homens fecham uma porta. Homens fecham até 10 portas. Mas Deus abre portas onde não existem portas. Recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. A igreja de João cresce. E João agora começa a ser conhecido não como profeta. Ele recebe agora um apelido em Israel. Pergunte: qual é o apelido, pastor? João o Batista. Batista não é sobrenome, era a função dele, Charles. João o Batista. O colégio dele, os 200 discípulos que ele formou no período do seu ministério, batizavam cerca de 5.000 pessoas por dia. E era um batismo emocionante. Pergunte por quê? As massas pobres se divertiam com o batismo de João. Pergunte por quê? Eles viam a aristocracia de Jerusalém, eles viam os filhos nobres, os homens que vinham de tribos mais privilegiadas, ouviram João olhar para eles e colocá-los na mesma linha de todos os pecadores, porque João não passava ferro quente em roupa amarrotada, ele não via reis, ele não via doutores, ele não via empresários. Para ele era tudo raça de víbora. E o povão gostava de ver ele pregar para os ricos, dizer assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. E todo mundo para João era o quê? Víbora. Era o quê? E uma víbora é uma cobra. Então todo dia João batizava as cobras de Israel. E o povo ficava ali só para ver. Eu imagino o povo gritando: dá-lhe, João! Que cobra é essa? E João dizia: vem cá, sua cascavel. Tibum, vai embora.
A murmuração é natural. O povo está perguntando: quem é esse? Que até João vai falar com ele, recebe ele lá em cima. João escutou. E a declaração de João acabou até hoje com o moral dos irmãos batistas tradicionais. Eu tenho pena quando eu cito isso, porque os batistas tradicionais, aqueles que não gostam do carisma, nem do mover do Espírito Santo, ficam aperreados com João. João vai sofrer na mão deles o céu, porque João é o único batista da Bíblia. E quando ele vai sair, olha o que o batista fala: esse é o homem que eu falei para vocês. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não tenho culpa. Perdoa aí se você batista está assistindo essa pregação. É por isso que você precisa se renovar. Segue o primeiro batista da Bíblia, você vai se dar bem. Recebe o fogo de Jeová sobre a sua história, sobre a sua... João, quando pega na mão de Jesus, ele vem descendo, e ele não está só escoltando, ele está negociando com Jesus. Pergunte o quê? Ele está dizendo: o senhor não pode dar uma palhinha e me batizar? E Jesus diz: não, João, para que se cumpra a lei, você me batiza. Mas eu lhe batizar? E Jesus dizendo: sim, você. Na mente de Jesus já estava a marca da lápide de João escrita: o maior homem nascido entre mulher. Pegou o meu Cristo, o homem mais puro do mundo, e batizou ele nas águas. Quando João levanta Jesus tremendo, quando Jesus está tirando a água do rosto, o céu se abre. Lá vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e pousa em cima de Jesus. A massa humana que ali está, e João perdem o fôlego. Não bastasse isso, enquanto o Espírito Santo pousa sobre Jesus, Jesus fica cheio do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Não bastasse isso, Deus vem dar o golpe de misericórdia. O céu permanece aberto, e lá do céu vem a doce voz do meu Deus dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Mão direita para cima. Coloque a mão no ombro do seu irmão e chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele. Diga: você está entendendo? Deus te trouxe hoje aqui para te contar uma história nova, e Ele vai sacudir a sua fé. Só quem crê nisso, dá um grito para acordar a Cuiabá inteira. Quem não trouxe lenço, prepara a manga da camisa ou a ponta da gravata. Nós vamos receber um batismo de quebrantamento daqui para frente. Eu tenho uma pergunta para seguir com o raciocínio desse sermão. Eu contei toda essa história, fiz toda essa encenação, para você sentir o peso do ministério desse homem, para você sentir o peso da chamada dele. Visto que hoje o dia é dos pastores, isso aqui é uma mensagem de Deus direto para o coração dos líderes. A minha pergunta é simples: se você fosse João, tivesse sido cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, seu nascimento foi revelação divina, o seu nome foi Deus quem te deu, você tem uma autoridade acima da média, você prega de uma maneira violenta, até o imperador tem medo de você. Quando você batiza, as massas vêm te ouvir. 400 anos antes não se levantou nenhum profeta. Você é o primeiro de uma nova safra e de uma nova geração. Você tem o privilégio de ver Jesus e não vê-lo como homem, vê-lo como Cordeiro de Deus, que seria expiado por nossos pecados e morto no alto da cruz. Você tem a graça de tocar nele e batizá-lo. Ao tirá-lo da água, você vê, você não tem um vislumbre invisível, você não está em transe, você vê a olho nu o Espírito Santo descer sobre ele. Você ouve a voz de Deus dizer: é o meu filho. A pergunta que eu faço: você teria dúvidas de que ele era o Messias?
Sim ou não? Pergunte para o seu irmão. Vamos nos politizar aqui. Pergunte a ele, o que você acha? Lembre tudo que eu falei. Fala aí, o homem era diferente. Você viu o Espírito Santo, você ouviu a voz de Deus. Alguém teria dúvida de que Jesus era o Messias? Sim ou não? Não ouvi sim ou não? Então me explique. Porque o homem do capítulo 11 do livro de Mateus, trancado atrás das grades, quando recebe a visita de 2 discípulos, porque só sobrou 2, ele teve 200, enquanto o ministério era próspero, enquanto ele era famoso em Israel, enquanto havia uma espécie de proteção divina, uma áurea ao redor dele, enquanto Herodes temia-o, enquanto ele era novidade, uma multidão seguia. Agora ele está preso atrás das grades, numa masmorra, e quem vem visitá-lo é apenas 2. Quando esses 2 colocam as mãos nas grades e querem ouvir uma palavra do seu líder, o líder sai do meio da sombra de uma prisão fétida e podre, e quando se aproxima das grades e segura na mão deles pelas grades, ele está com o olhar trincado, a boca está seca. Pela primeira vez você vê medo, pela primeira vez você vê terror nos olhos daquele que te inspirou. E antes que você fale qualquer coisa, ele agarra as suas mãos e diz: sabem aquele homem que eu batizei no Jordão? Descubram onde ele está e perguntem para ele se ele é aquele que eu estava esperando, ou se eu tenho que esperar vir outro, porque eu já não acredito em mais nada. Senhoras e senhores, essa palavra é tão forte que dá medo falar. Eu não estou aqui com um homem qualquer, eu não estou aqui com o Joaquim da esquina, nem com o Zé Coveiro, eu estou aqui com o maior homem nascido de mulher, que viu os sinais, que viu ele face a face, que o batizou, que foi o precursor desse movimento cristão no mundo. É ele que está dizendo assim: eu não sei mais se Jesus é Jesus. O dia que eu li isso, eu fiquei estarrecido. Eu sentei e tentei imaginar. Só tem uma maneira de entender João. Pergunte qual. Mão direita para cima. Faz um carinho nas costas do seu irmão. Diga: vai doer um pouco. Só tem uma maneira de entender João. É você não olhar para ele de fora da grade, porque quem está fora vendo alguém preso tem uma ideia do que é que ele está passando. Só tem um jeito de entender João: entra dentro da prisão com ele. Quando ele foi preso, eu imagino a situação, a sensação que ele teve. Deus não avisou ele disso. Ele é pego de supetão uma manhã, quando ele acorda, os guardas de Herodes vencem a barreira espiritual invisível que protegia aquele profeta. Imagina, ele dorme com a presença de anjos e uma presença inumana que o protegia. E quando ele acorda, ele está sozinho. Não tem anjo, não tem visão, não tem voz profética. Ele é pego e é preso. Eu imagino que na mente dele se passa 1 milhão de situações. Ele está dizendo: não, Deus deve estar querendo me testar ou me provar. Deus quer provocar um reboliço naquela cadeia. E ele até entra na cadeia de peito estufado. Quando ele entra na prisão, os presos que estão ali recuam, se encostam na parede, porque a fama de João é que ele não era normal. E João aproveita esse momento para se manter ereto e firme na fé. Quando os guardas saem, ele vai pedir orientação divina, e ele deve ter começado a orar em pé. E como Deus sempre falava com ele, ele espera que Deus responda. E ele está perguntando: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E a voz de Deus, que costumeiramente falava com ele, silencia. E Deus não responde. É a primeira
primeira vez em toda a vida ministerial que Deus não fala com ele. Passa o segundo dia, o terceiro, e o corpo dele começa a sentir a fraqueza humana e o medo. João começa a perceber que ele não é aquilo que ele pensava que era. Ele começa a sentir a fragilidade de todos os mortais. Os presos que estavam ali com medo dele, em respeito, começam a dizer: ele não é tudo isso não. O respeito vai embora, o moral do profeta vai embora. Ele que orava em pé agora está de joelho num canto da masmorra gritando. Todos os presos escutam o grito dele. E o grito dele devia ser assim: Deus, o que é que o Senhor quer comigo aqui? E lá do céu Deus faz assim, ó. Psss. João não é tão profeta assim, porque o povo é povo. O povo fica com quem está ganhando. Antes estavam recuando para matar Jesus. Quando Jesus provou que ele é Jesus, agora revolta todo mundo com João. E quando todo mundo começa a falar da gente, só tem um que pode nos defender. Aleluia, esse é o ápice da mensagem, eu fico emocionado. Quando todo mundo joga pedra, não adianta ninguém na terra te defender, que o povo vai continuar falando. Só tem um que pode defender. Quer ouvir Jesus? Olha o que Jesus faz. Quando ele percebe o povo falando de João, ele entra no meio e diz: ei, senhoras e senhores, por que estão falando de João? Quando foram ao deserto para ouvir, o que vocês esperavam ver? Um homem vestido em trajes finos? Esses estão nos palácios. Segura aí. Aí Jesus disse: quando foram no deserto ver, vocês só viram uma imagem, um caniço agitado pelo vento. Não entendeu? Eu vou explicar. Jesus está dizendo sobre a estrutura de João. Vocês foram procurar um homem perfeito, né? Mas João é só um caniço do deserto. O caniço do deserto é muito parecido com o nosso bambu tropical aqui do Brasil. Já viu bambu? Já viu uma toceira de bambu? Quando o vento bate sobre ele, ele assovia, ele faz barulho, porque ele não aceita aquele vendaval. Ele grita, ele reage contra. Mas quando o vento é forte demais, a toceira encosta no chão. E quem passa de longe diz: quebrou tudo, acabou. Mas quando o vento passa, a toceira de pé de novo. Só que o caniço do deserto tem uma coisa que o bambu do Brasil não tem. Pergunte o quê? Além do vento tem a poeira. E quando vem uma tempestade de areia, além do caniço cair, a poeira que vem enterra ele. E quem passa por ali diz: aqui jaz um caniço. Aleluia. Só que o mesmo vento que enterra o caniço, daqui a pouco ele sopra de novo. E ele vai arrancando a areia. Porque a areia não é consistente, ela é volúvel. A calúnia passa. O mesmo vento vem e começa a arrancar a poeira. Passa o momento da quebradura financeira. O nome que estava sujo ontem, amanhã pode estar limpo de novo. A família foi destruída hoje, amanhã está junto de novo. E quando o vento sopra, aquele é desenterrado, e daqui a pouco uma pessoa ressuscitando de novo. Jesus está dizendo: os meus profetas são assim. O vento sopra, a poeira enterra, mas ninguém pode matar aquele que eu dei vida. Homens podem colocar uma vírgula na sua história, mas estão proibidos de colocar o ponto final na sua história. Só Deus põe um ponto final na sua história. Mão direita ao céu. Faz um carinho de novo nas costas do seu irmão e diga: vai passar.
Diga, vai terminar a luta. Aguenta. Segura. Vai passar. Um dia mandaram para mim uma fita, na época era um VHS, do maior pugilista vivo até hoje americano, Muhammad Ali. E um amigo mandou para mim e disse, assista e veja se você descobre a estrutura de Muhammad Ali. Ele é um boxeador diferente dos outros. Está lá ele lá, peso pesado, ele forte, um negro parrudo. As lutas dele são estranhas, porque a luta de boxe é uma luta técnica. Tem o tempo certo, tem a maneira certa de você soltar o seu jab. Mas Muhammad Ali inova o boxe. Ele fica no ringue, enquanto o oponente dele está estudando ele, se movendo de maneira técnica, ele começa a dançar no palco. E vai para cá e vai para lá, ele deixa os oponentes dele louco, porque ninguém nunca tinha feito isso. Porque o boxe é uma luta técnica. Foi ele que criou esse negócio de dar murro na cabeça. Quem já viu o pugilista fazer assim? Abre a boca e dá murro na cabeça. Todo mundo achava que ele era pirado. Mas isso era uma estratégia para curar uma deficiência que ele tinha. Pergunte qual? A força de Dali não estava no murro. A força dele estava nas pernas. Ele irritava o oponente vinha e descia o braço. Quando ele tomava as pancadas, ele envergava. Mas a força na perna não deixava ele cair, ele voltava. Ele voltava e fazia aquelas caretas. Ele debochava do inimigo dele. O inimigo dele, técnico, ia perdendo a paciência com a técnica. E de repente o boxe virava luta de rua. E o camarada que é técnico sabe que ele não pode soltar todos os golpes dele, porque ele vai cansar, é peso pesado. Mas ele irritava tanto os oponentes dele, que o oponente batia, mas descia o braço. Ele não aguentava bater muito, mas pense num homem que aguentava apanhar. Eu assistindo Muhammad Ali, não se escandalize, o Espírito Santo falando comigo. Assim é um crente. Foi como, senhor? Ele não precisa saber bater muito, mas ele tem que saber apanhar. Deixa o seu inimigo irritado, apanha até tu falar chega, porque vai chegar uma hora que ele não vai ter mais força de te descer o braço, aí é a sua vez. Aí é a sua vez. Esse ano, Deus vai se levantar ao seu favor. E o que eu disse ontem, eu repito hoje: quem viver, verá. Para ver onde é que Deus vai te colocar. Eu proíbo no reino espiritual os seus inimigos de morrerem esse ano. Se estiver na UTI, Deus vai trazer de volta a vida. Se estiver em coma, vai abrir o olho. Pode ficar até tetraplégico, mas a mente tem que estar sã e os olhos abertos, e os ouvidos também, para enxergarem Deus te exaltar. Deus vai te exaltar. Ei, a nossa vida é uma aventura. A nossa vida é muito parecida com os filmes do Jean-Claude Van Damme. Quem já assistiu Jean-Claude Van Damme aqui? E os que não levantam a mão é tudo hipócrita, bocó. Já foi a época que você não podia assistir televisão, então vou perguntar de novo. Quem já assistiu o filme do Jean-Claude Van Damme? Não te dava raiva? Ele é um mocinho, luta tão bem, é tão bonitinho, mas ele apanha do começo ao fim do filme. Que raiva! Dá vontade de entrar dentro da tela e bater no cidadão que está lá dentro. Mas quando falta 5 minutos para acabar o filme, a música, a trilha sonora muda. Ele está caído, está um olho pendurado aqui, 3 dentes caídos ali. Vem flechas na mente dele de todo mundo que bateu nele. E ele vai fechando o punho. E ele cria uma cara feia. E ele com um golpe, ele apanhou o filme inteiro. Mas um único golpe, ele manda o inimigo para a lona. E ele ainda fica com a mocinha no final.
Eu profetizo que Deus te coroará, te colocará no pódio. Olha a minha profecia. A mesma profundidade do vale da humilhação, inverta o contrário, e é o local do monte da exaltação que Deus te colocará. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Então aguenta, João. E não é porque você teve um momento de luta, onde todos te abandonaram e a sua fé esmoreceu, que Deus vai deixar de te entender. Jesus sabe que João está duvidando dele, e mesmo assim Jesus diz: entre os nascidos de mulher, aleluia, não tem ninguém igual Batista. Eu encerro este sermão dizendo a você o seguinte: homens nos julgam por um ato. Faça 99 coisas boas para alguém, você será um santo. Fale com ela uma vez, cometa um ato falho, e você vira demônio da noite para o dia. Acontece isso na igreja. A pessoa tem uma folha de serviço prestado por 30 anos no ministério. Aí ele escorrega aqui, a pessoa vai de herói a palhaço, é expulso, jogado às traças, e o nome da pessoa vira osso para ir na boca de cachorros. Deus não faz isso. Deus é justo. Há uma balança na mão de Deus. Pastor Marcos, mas o senhor está esquecendo, hein, do que? A Bíblia diz que é mister que haja o escândalo, mas ai por meio de quem vem o escândalo. Tudo bem, seu legalista, filho do cão com a pomba gira. Escuta, bocó, aprenda a ler a Bíblia. A Bíblia diz: ai por meio de quem vem o escândalo. E o escândalo veio por meio de quem? Por quem cometeu o erro? Geralmente quem comete o erro, comete em 2 pessoas só, no máximo em 3. E quando chega ao púlpito, o pastor tem o poder de parar aquilo. O problema são aqueles que ouvem e começam a falar, porque esses divulgam. Os fuzileiros são os homens e mulheres linha de frente. Já assistiu filme de guerra? Nunca te passou pela cabeça, por que aqueles ali vão na frente? Se sabem que vão morrer. Na mente daqueles soldados, eles não vão morrer nunca. Pergunte por quê. Porque enquanto eles estão na frente como fuzileiros, cada um deles tem uma promessa. Há um soldado artilheiro guardando as costas dele, dando cobertura. Você já assistiu o filme policial? Um policial diz: me dá cobertura aqui. Aquele é o artilheiro. O fuzileiro está em linha de frente. Ele está indo confiando no que está atrás dele. Nossos fuzileiros estão morrendo, porque não há mais artilheiros. Junta um grupo de pessoas, e a única coisa que sai deles é: você viu quem caiu? Você viu quem tombou? Eu quero viver para ver o dia que eu vou encontrar um grupo de crentes tementes dizerem: você viu quem Deus levantou? Você viu quem Deus restaurou? João, a noite fria do cárcere, João, não é o seu último encontro com Deus. E possa ser que você vá parar com a sua cabeça numa bandeja de prata, profeta. Mas até a cabeça de João numa bandeja de prata me ensina coisas que eu nunca sonhei. Quando eu era menino e lia a Bíblia como um livro comum, eu li essa história, eu disse: bocó essa Salomé. O rei falou: me pede, eu te dou até metade do meu reino. Ela poderia ter ficado milionária, mas ao invés de pedir a metade do reino, ela pede a cabeça de um profeta na bandeja de prata. Ela era ignorante. O Espírito Santo puxou minha orelha e disse: não, ela era mais sábia do que todo mundo. Eu disse: por quê? E o Senhor me disse: até essa infeliz pagã sabe que a cabeça de um profeta morto, porque só pai entende coração e atitude de filho. Nenhum erro faz o filho deixar de ser filho. Nenhum problema é problema suficiente para arrancar do coração de um pai um filho. Eu imagino que hoje à noite o Senhor estava sentado na janela, ou melhor, na varanda do céu, Pai.
olhando para a estrada na frente, esperando o filho pródigo voltar. E o Senhor viu a silhueta do filho voltando, todo sujo, machucado. E eu sei que o Senhor fez exatamente o que a Bíblia diz, que o Senhor levantou e foi ao encontro deles. Ou seja, quando saíram, andaram o caminho inteiro, mas na volta o Senhor foi até o meio do caminho e colocou eles no colo, porque eles não dariam conta de chegar aqui na frente. Perdoa os pecados nessa noite. O nome deles permanece escrito no livro da vida.